Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém, irmãos? Amém. Quem está feliz com Jesus, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Abre a palavra do Senhor aí, em Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: quem achou, diga glória a Deus. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo esta palavra, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto, e transportando para fora, o sepultaram. E passaram um espaço de tempo, quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo a que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito Santo do Senhor? Eis aí as portas aos pés do que sepultaram o teu marido, e também levarão a ti. Amém? Olha para quem está do teu lado e diz assim: se você desprezar, meu Deus, muita gente para pouca voz. Se você desprezar a sua vida espiritual, tudo que Deus te deu desmoronará. Amém? Fique de pé junto comigo, vou louvar um corinho. Amém? Glória a Deus, aleluia. Todo mundo louva um corinho, vou louvar um também. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Você acredita que Deus está nesse lugar? Aleluia. Você acredita na vida espiritual? É por isso que você está aqui. Aleluia. Louvado seja Deus. Não deixe de dar glória, não. Espírito Santo de Deus, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, usa minha voz, Pai amado, como canal de bênção, Pai amado, assim como meus irmãos já foram usados nesse lugar, Senhor, para abençoar os teus filhos, as tuas filhas, Pai, nesse lugar, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado. Irmão, deixa o microfone do mesmo jeito, viu? Dá uma bênção, glória a Deus, aleluia. Deus de fogo, que abriu o mar vermelho. Deus de fogo, e não deixa ninguém tocar no fio do teu cabelo. Deus de fogo,
precisou mendigar o pão, e nem sua descendência passa fome. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Olha que divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Foi o forte general. Você tem que aprender, você tem que adorar, e uma bola de fogo aqui descerá. Se você tem olhos e não vai contemplar, mas eu sei, varão, que você sente lá da glória, todo de canto, esse é o Deus que dá vitória. Olha o que força, amado de fogo, olha o redondo, mas desceu Miguel, arcanjo de guerra lá do céu. Olha que fica de fogo, varão de guerra, ele desceu a guerra, ele desceu pra guerra, ele desceu pra guerra. Fica no tapete que o tapete era de fogo, fica no tapete que o tapete é de fogo, fica no tapete que o tapete é de fogo aqui nesse lugar. Olha a varoa, olha a varão, o Senhor está presente, quer pegar na tua mão. Olha a varoa, o Senhor é conosco, está na tua mão. Vem tá pegando fogo, vem tá pegando fogo aqui, tá pegando fogo, vem tá pegando fogo aqui, tá pegando fogo, vem tá pegando fogo aqui. Eu quero ver tua vitória nessa aqui, tá pegando fogo, vem tá pegando fogo aqui, tá pegando fogo, vem tá pegando fogo aqui, tá pegando fogo, vem tá pegando fogo aqui. A tua vitória vai descer aqui. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu quero cantar um coreio de fogo. Eu queria que o Samuel pegasse na bateria aqui. Um coreio de fogo que eu toco quando ele toca na bateria aqui. Viu, irmão? Fica triste não, velho. Você mora no nosso coração, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Espírito Santo. Aleluia, eu estou feliz, irmão, por estar na casa do Senhor. Eu demoro muito tempo para estar aqui cultuando, irmão. E o salmista no Salmo 122 ele fala: alegrei-me quando me convidaram. Vamos à casa do Senhor, aleluia. Porque nos atos do Senhor a paz, abundância, alegria, alegria. Louvado seja Deus, clame ao Espírito Santo nessa noite. Tu tem a oportunidade de relembrar como você era aqui, aleluia. E como você é, ô Jeremias, cadê você? Ô minha serva, cadê você? Desce na casa da olaria. Eu vou me revelar para você. Desce na casa do oleiro, ou vai descendo na casa do oleiro. Desce na casa do oleiro, você desce quebrado e vai subir o barco inteiro. Desce na casa do oleiro, ou vai descendo na casa do oleiro, ou vai descendo na casa do oleiro. Você desce quebrado e sobe o barco inteiro. Desce na casa do oleiro, ou vai descendo na casa do oleiro. Desce na casa do oleiro.
É, fala suma da calábia. Glória a Deus. Relembro do tempo que você falava em língua e vai falando em um culto. A Bíblia diz que aquele que fala em língua edifica a si mesmo. Louvado seja Deus, como o Senhor assenta em nome de Jesus Cristo, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Irmão, a palavra do Senhor. Por que quando eu estava meditando nessa palavra, e eu pedi a Deus, Senhor, me dá a palavra, e o Senhor começou a falar comigo, e eu fui anotando, que às vezes o que Deus quer falar, Ele vai falando para você, e olha o que o Senhor fala, olha João, escreve o que tu vê, escreve aí, eis que eu estive morto, estou vivo. Às vezes o que Deus quer falar, Ele está falando e quer que você anote. E às vezes a gente não anota, chega na hora de pregar, dá o branco, some tudo. Lembra de algumas coisas que deu na Bíblia? Eu falei, vou anotar. E o Senhor começou a falar comigo. Irmão. Através da sua palavra. Por que nós temos que dar valor à nossa vida espiritual? E quando você está na bênção? Eu nunca li na Bíblia o Senhor dizendo assim, a palavra dizendo que Deus tem prazer de ver o servo dele, que Ele abençoou perdendo tudo. Eu nunca li. Mas se nós desprezar a nossa vida espiritual, tudo que nós temos vai desmoronando, irmão. E outra, quando vai desmoronando, é de pouco a pouco, é de pouquinho em pouquinho. Você percebe? Lá na sua casa ou na minha casa, tem um buraco na parede. Você não decide tampar, eu não vou tampar hoje não, meu tampo. Aí você vai no outro dia, o buraco está maior. Passa 2 dias, o buraco está maior. 3 dias, o buraco está maior. 1 mês, o buraco está maior. 2 meses, 3 meses, daqui a pouco você está vendo quem está lá fora. A nossa vida espiritual é da mesma forma. A palavra do Senhor diz em Atos capítulo 5: Ananias e Safira decidiram vender a verdade. Mas veja bem que eles combinaram o quê? Eu menti para os apóstolos cheios da presença de Deus. E veja que eles concordaram entre eles. Não havia o que dentro daquela casa, não havia o que dentro daquela casa. Não havia uma base, não havia uma estrutura na rocha, não havia verdade dentro daquela casa, não havia. Porque um mentia e o outro concordava. Não, vamos dar tudo, mulher, vamos dar tudo. Não, vamos dar tudo, porque vamos o seguinte, a gente faz assim, a gente vendeu por quanto, então vamos falar que a gente vendeu por tanto, a gente ficou com uma parte ou com outra, porque está combinado, tudo está combinado, vamos lá. Aí vai primeiro quem? O cabeça. O cabeça vai mentindo, aí já morre primeiro, porque é o cabeça, então morre já primeiro. Aí depois chega quem? A auxiliar da mentira. Chega ela também. Vendeu por quanto a verdade? Até parece que o apóstolo não sabia, mas só a palavra do Senhor diz o quê? Que nós somos acusados pelo que sai da nossa própria. Veja só que Deus dá uma oportunidade para aquela mulher. Quando ela chega, o Espírito fala assim: por quanto vendeu aquela verdade? Portanto, pois aí está os moços que sepultaram teu marido e vai sepultar a ti. E ela cai na mesma hora. Naquela casa não havia verdade. Não havia verdade. E olha só, irmão, como é. Olha só como as coisas, irmãos. O homem vende a propriedade. E o próprio apóstolo fala para ele: não está no seu poder. Se você não quisesse dar, não dá.
meu. O que é meu é o quê? É tudo. O que eu te dei, eu não tenho prazer em tomar não. Se você não quiser vender, não venda. Se você quiser vender, venda. Se você quiser dar, dê. Se você não quiser, não dê. Mas não pegue contra o Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz que os dois morreram. Aquela casa, ó, veio abaixo. A gente aprende, irmãos, tudo que eu tenho é dele. Tudo que você tem é dele. Se você morrer hoje, não leva nem a roupa do corpo, porque é dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Veja que a terra, ela vai levar tudo que você tem, até o seu corpo. Morreu a roupa do corpo, a terra come. Morreu o cadáver, come. A terra come, então, cara. O apóstolo deu oportunidade para a mulher. Por que tu mentiste? Não deu valor à vida espiritual, irmão. Eles dois não deram valor à vida espiritual, não. Vendo todos os feitos que o Espírito Santo estava fazendo, revelações por cima de revelações, milagres por cima de milagres. Infelizmente, irmão, hoje, nos dias de hoje, no século XXI, Deus, o Senhor, Ele vai começar a arrancar muitas coisas para o crente voltar, mesmo sabendo que tudo é dele. Por quê? Porque não valorizou a vida espiritual e tudo que tinha desmoronou. Essas pessoas, esses dois, não valorizaram a vida espiritual e tudo que eles tinham desmoronaram. Pessoas que menosprezaram a vida espiritual, que não foram bem sucedidas no começo, mas não foram bem sucedidas no final. A Bíblia diz, 1 Samuel, capítulo de número 10, versículo de número 10, Samuel unge Saul a rei. Quando a unção de rei desce sobre a vida dele, que ele começa a caminhar, tudo que o profeta Samuel vai falando com ele vai acontecer. Você vai encontrar dois homens, você vai começar a profetizar, Deus vai te usar. O Espírito do Senhor se apoderou de Saul e foi uma bênção. Começo, vida espiritual, Saul foi transformado. No meio da caminhada, Saul começa a desprezar a vida espiritual. Não despreze a vida espiritual por causa de momentos. Não despreze a sua vida espiritual por causa de momentos. O que eu tenho que fazer na casa do Senhor, outro não faz. Que é isso, irmão de Maria, é verdade? Olha o que está escrito lá em Romanos: apresentai ao Senhor com o vosso corpo, com sacrifício, com o vosso corpo ao Senhor, com seus membros, que é o vosso culto racional. Você está ali? Você sabe que você está ali. Você sabe que você está prestando ao Senhor o louvor, a adoração que outro não pode prestar por você, e que naquele momento Ele proporcionou para você prestar, aleluia, adoração e louvor a Ele, e Ele quer que você se apresente. A palavra do Senhor diz em Jó: o que
vieram quem? Os filhos do Senhor, aleluia, os santos vieram se apresentar diante do Senhor, e quem veio junto? Satanás também veio junto, se apresentar também. Aí de onde você veio? Eu vim de passear e rodear pela terra. Aí o Senhor falou assim: Filiste, meu servo Jó, homem íntegro, fiel, temente ao Senhor, e que se desvia do mal, mas também com tudo que você dá a ele. Veja que o diabo, ele olha mais para o quê? O seu material. Para onde Jesus não mandou a igreja olhar muito. Por quê? Porque se você olhar para o espiritual, quem é dono do material? E a própria palavra do Senhor diz que ele acrescenta. Tem pessoa que vai morrer pagando preço. Como assim, irmão? Vai subir no monte e vai descer, vai subir, vai descer, vai subir, vai descer e vai emagrecer. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz, Jesus falou assim: olha, buscai primeiro o reino do céu, e as demais coisas será acrescentada. Olha o tanto de mulher tem aqui, sabe o que eu estou falando sobre acrescentar. Você vai fazer seu arroz, seu feijão, sua carne, você não joga um pacote de sal lá dentro, não, aleluia. Primeiro você pega a carne, lava ela tudo direitinho, aleluia, e quando você vai colocar ela no fogo ali, aleluia, você acrescenta o óleo, olha lá o sal, você acrescenta o óleo, aleluia, e agora você vai pegar o sal, pega um pouquinho de sal, põe, mexe, prova, pega um pouquinho de sal, põe, mexe, prova, pega um pouquinho de pau, vai, acrescenta, não, tá sem sal, põe um pouquinho, tá sem sal, tá sem, não, agora tá bom. O crente é dessa forma. Tem crente querendo ficar rico, só que o paga o preço. Senhor, eu quero aquela casa, qual? Do lado do sul, eu quero a casa de 2 milhões. Senhor, o Senhor falou, na tua palavra está escrito que o melhor dessa terra é para os que servem ao Senhor, é para os que obedecem a tua palavra. E eu quero aquela casa, porque não sei o que, e começa a inventar miséria por aí, que bota Deus na parede. Eu nunca vi isso escrito na Bíblia, ninguém colocando aquele que está sentado no trono da parede. Eu nunca vi um homem, aleluia, sair da terra para ir no céu, para pegar Deus, para botar na parede. Eu nunca vi isso na Bíblia, aleluia. Mas só, irmãos, que o que Jesus vai dar, acrescenta. Buscar em primeiro lugar o reino do céu, eu busco. Vai fazer a obra. Está precisando de quê? Ô Senhor, para onde eu estou indo é muito longe. É longe demais. Não tem como ir de lotação, porque a lotação não passa lá. Não tem como ir de van, porque a van tem o horário. Eu tenho o horário certo para estar lá. Daqui a pouco ele pega e acrescenta o carro. Aí você vai de carro, Senhor, está sendo muito cansativo. É de uma cidade para outra. Aí o Senhor pega e fala: não, a partir de hoje você não vai andar de carro nem de moto. Pega aqui, toma aqui, vou te promover. Agora você vai andar de avião. Toma, é mais rápido. Alabaxéria, calabai. Aí tu vai para lá, e vai para cá, e vai para lá, e vai para cá. Sabe por quê? Porque tudo é dele. Mas não adianta, irmão, a gente tentar ir por uma porta que Deus está falando: eu não quero você ir por aquela porta. Não adianta, está na Bíblia. A palavra do Senhor diz que o Senhor coloca porque o povo está pedindo: eu quero o rei. Só porque olhou para a aparência de Samuel, vendo que Samuel já era velho, menospreza o velho, que você vai ver o buraco onde você vai entrar. Menospreza quem tem sabedoria e cabelo branco, você vai ver o buraco que você vai entrar. A Bíblia diz que Deus deu um rei segundo o coração do povo. Olha lá no meio da caminhada de Saul, o que ele fez? Fez igual o povo. Começou a transgredir. Não queria mais obedecer a Deus. Não, agora eu sou rei. O que eu posso, o que eu quero. Não, o que você está fazendo? Eu estou sacrificando, mas isso é para o sacerdote, isso não é para você. Isso é para o profeta, isso é para mim. Sacerdote, não, mas eu resolvi pegar esse boi. Mas o Senhor não tem prazer em sacrifício, mas beleza. Ai, irmão. A última dele, ele rasga a orla das pernas de Samuel.
A Bíblia diz que Samuel olha para ele e fala assim: assim como rasgaste a obra do meu vestido, tirou o Senhor o reinado das tuas mãos e deu a outro melhor do que você. A gente pensa: não, Deus me deu, vou ficar numa boa, o que eu tenho que fazer para o Senhor, depois eu faço. Cuidado, aquilo que você construiu na presença de Deus, Deus não vai permitir que você usufrua na presença do diabo. Porque a palavra do Senhor é bem clara. Jesus fala assim: se as trevas, sendo mal, sabem dar boas coisas aos filhos, que derá o Pai, aquele que clama a Ele de dia e de noite, o Senhor não fará justiça a esse? Não troque a sua vida espiritual por um momento, irmão. Esse momento aí vai passar. Esse momento vai acabar. A vida espiritual é eterna. Aleluia. A palavra do Senhor diz que no meio da caminhada, em 1 Samuel capítulo 15, do 26 ao 28, o Senhor, vamos parar por aqui. Não dá mais para continuar com Saul. A gente pensa que a nossa caminhada na terra é de bilu-bilu. Que é esse, Guanimar? Conversa é essa? É bilu-bilu. Essa aí é uma brincadeira muito antiga dos pais lá atrás. Agora eu não sei como é que é, pode ser uma nota de R$1, você pegou com 500, papai quer, né? Mas lá atrás era isso, bilu-bilu. E hoje parece que é assim. Muitos hoje querem andar de bilu-bilu. Não cresce nunca, aleluia. Não cresce nunca. Olha, irmão, a palavra que eu queria trazer não era nem essa, mas o Espírito Santo me deu ela, então eu vou pregar, aleluia. Nós não podemos menosprezar nossa vida espiritual. Cada momento que você perde na presença de Deus é um conhecimento a menos, aleluia, do seu coração. A gente conhece, irmão, na palavra do Senhor. Olha a história desse casal. Acabou o casamento, até que a morte os separe. Aqui mesmo. Separou aonde? Na mentira. Foi para onde? A Bíblia diz que o diabo ele é pai da, e quem comete a mentira ele é filho. Acabou o casamento. Até que a morte o separa. Separa. Não menospreze a sua vida espiritual. A gente brinca, irmão. A gente sorri. Eu falo para o pastor não dá hoje para mim, para a igreja, não. Por quê? Porque ele é o pastor da igreja. Eu sou o quê? Eu sou evangelista da igreja? Sou todo tempo de satisfação? Quem? Ah, irmão, mas eu mando na minha vida. Quem manda na minha vida? Pois então vai. Vai desse jeito aí. Vai desse jeito. Vai desse jeito. Vamos ver onde é que vai parar. Olha a história de Saul. Saul menosprezou, irmão, aquele que foi por Deus ungir ele a rei. Quando o profeta Samuel foi ungir ele a rei, ele era obediente, ajoelhou para receber a unção, obediente para receber a unção de rei. Depois que virou rei, não quis mais obedecer àquele que veio trazer a unção, irmão. Nós temos que dar satisfação, sim. Nós temos sim que prestar a Deus aquilo que é dele, de direito e de dever. O próprio salmista fala, irmão, nós não podemos menosprezar. Por quê, irmão? Vai chegar um momento da nossa vida. Não sei se eu já falei isso aqui uma vez, mas vou falar de novo. Vai chegar um momento da nossa vida e da sua vida que Deus vai te dar um sacode assim, ó. Que isso, irmão de Maé? Você sabe aonde foi o sacode de Saul? Quando ele se deparou com a morte. Ele olhou para um lado filisteu, olhou para o outro filisteu.
olhou para cá, filisteu, olhou para cá, filisteu. Deus ele desprezou. Ele foi consultar a feiticeira, ela não estava lá. Ele olhou para o pai dele e falou assim: arranca essa espada e me mata aqui, para não ser morto pela espada do inimigo. Olha. Agora, a palavra do Senhor diz que houve, assim como Saul fez o contrário, não menosprezou a vida espiritual que ele tinha. A Bíblia diz, olha só, o mesmo profeta vai na casa de Jessé, unge Davi a rei, ele se prostra, recebe a unção de rei, ele levanta. Agora ele vai obedecendo todas as instruções que Samuel dava para ele, ele obedecia. Até quando Samuel morre, lá em Samuel, se eu não me engano, 25, ele morre. Davi, ele prostra, irmão, ele planteia na morte do profeta, reconhecendo o profeta. Esse homem Deus enviou para me ungir, e se eu estou de pé, foi por causa da unção que Deus, através da vida dele, derramou sobre a minha vida. Se você está de pé, é por causa da unção que está sobre a tua vida. Se tudo que você tem é por causa da unção que está sobre a tua vida. A Bíblia diz que no começo, Davi recebe a unção, se levanta, mas ele não toma posse da coroa. No meio da caminhada, perseguição, alimentado pelo profeta. Ô meu filho, vejo que tu não tem uma espada, está com fome. Davi ele pega o pão, come. Está desarmado, toma a espada de Golias. Lembra do inimigo que tu matou? Toma aqui seu prêmio. Você está pensando que Deus te deixa desarmado? Ai, irmão Edmar, mas me veio uma dor de lado. Essa dor te veio, pois então manda ela embora. Ah, mas veio de uma vez. Aí vai ficando, vai ficando, vai ficando, vai ficando, vai ficando, fica. A Bíblia Sagrada diz que Davi, eu acredito, irmão, que um dos piores momentos que Davi já teve na vida foi quando ele se viu ter que lutar contra 200 homens. Você já lutou contra quantos? Ah, irmão Edmar, o que eu me lembro é um e ainda é invisível, né? A Bíblia diz que o nosso inimigo ele não é carne, mas é. Mas e aí? Ele se viu para lutar contra 200 homens, mas ele disse: o Senhor é a minha força, e foi. O Senhor é a minha salvação, o Senhor é o meu pastor. Olha, irmão, ele sempre reconhecia a vida espiritual diante dele. E quando é que a vida espiritual começa a desmoronar, irmão, quando a gente para de atentar para a palavra de Deus. Olha o que a palavra diz lá em Apocalipse: tenho contra ti que deixaste as primeiras obras. Volta lá atrás, porque senão o Senhor fala que vai fazer o quê? Virei até você e farei o quê? Moverei o castiçal. A gente pensa que a gente aqui é para sempre. Não, eu estou no meu lugar, ninguém me tira. Eu que canto, eu que prego, eu que profetizo, falo mistério, roda tudo. Olha para quem está do teu lado e fala: não menospreza a vida espiritual, não.
Tem pessoas melhores do que você. E Deus sabe onde está. E olha aqui, irmão, para nós finalizarmos aqui. Para nós finalizarmos aqui. A palavra do Senhor, irmão, de Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, escute aqui. Ele sempre se fortalecia em quem? Em Deus. Triste em Deus. Pobre, Deus. Fugindo em Deus. Perseguido em Deus. Caluniado em Deus. Os inimigos atrás dele em Deus. Não tinha lugar para morar em Deus. Caverna de Adulão em Deus. Deserto em Deus. Queira em Deus. Os inimigos querem entregar ele em Deus. E ele sempre dizia: o Senhor me abençoou para a guerra. E é por isso que eu estou de pé. Aleluia. Veja que o próprio salmista fala que quem abençoou ele para a guerra foi quem? Hoje, muitas pessoas estão pegando mentores de tudo quanto é lugar e fazendo uma bagunça na cabeça. O que é isso, irmão Admar? Pessoas que vão te dar conselho para você direcionar seus passos. Sendo que lá no Salmo 119, versículo 133, o salmista fala que a palavra do Senhor é quem endireita os passos dele. Tome cuidado com os seus mentores. Lembra de você quando lá no começo. Lá em casa, ontem eu fico olhando. Uma irmã uma vez mandou umas fotos para Francisco. No comecinho, quando a gente estava na igreja do pastor de Humberto lá, do outro lado, tarde da bênção. Por isso é que Jesus fala para nós voltar lá atrás e ver como nós éramos. O que é isso, irmão Edmar? Fazer igual tesão, igual está escrito em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Examinai, pois, o homem, a si mesmo. Examinai, pois, o homem, o seu irmão. Examinai, pois, a mim mesmo. Estou pulando, Senhor, da tua presença, ou não? Então pula. Senhor, falar no mistério, não falo mais, pois então fala. Aleluia, Senhor, eu não falo mais em língua, tomei a fraca, pois então fala. Sabe por quê? Você menospreza a sua vida espiritual, pois o diabo não menospreza dele. Hoje eu não vou para a igreja não, o diabo está bem lá na porta, lá no portão do lado de fora da sua casa, esperando você sair. Ela não vai hoje não. Vai não. Cerca a casa todinha, porque ele sabe que aquela cobertura que você ia receber para quebrar o que ele ia fazer, você não foi buscar. Aí ele chega e cerca a sua casa todinha de novo. A Bíblia diz que ele anda onde? Procurando. Esse aqui não está indo para a igreja não, rapaz. Só dá ordem aí, João. Dá ordem. Dá ordem. Dá ordem. Ó, um dia eu fui para a igreja. 2, 3, 4, 5, dá ordem. 6, 7, 1 mês. 2, dá ordem. 3, 4, 5, dá ordem mais não. Dá ordem. 7, 8, 9, 10, 8 anos. Não está indo para a igreja mais não, Senhor. Dá ordem. Aí o Senhor fala, Senhor. A gente pensa que é brincadeira? Não é não. Olha o que a palavra diz lá em João. Eu sou a videira, e vocês, aquele que não dá fruto, para quê?
dá fruto, seja livre. Você sabe que a pessoa que não costuma vir para a igreja, a tendência dele é ficar ranzinza, a tendência é virar contendeiro, a tendência é virar contendeiro, a tendência é tentar tirar o que está indo para a igreja. A tendência é essa. Por quê? Porque o que fortalece a igreja é o quê? O poder de Deus. O que fortalece a igreja é o quê? É a oração. O que fortalece a igreja é o jejum. E Jesus fazia isso, fazia, e toda a multidão o procurava. E ele estava no monte orando. E ele, fica aqui um pouco, porque eu vou orar. No Monte das Oliveiras, quando Jesus volta, os discípulos estão dormindo, porque Jesus orava muito. Aí Jesus volta a dormir. Mas vocês não podem vigiar nem por um momento. Talvez os discípulos olhou para o relógio e disseram: meu Deus, já passaram 6 horas, Pedro. E o mestre? Vamos tirar um cochilo aqui? A gente vai acordar dele antes dele chegar. Pá, Jesus, está dormindo? Já viu na vigília? Na vigília é engraçado. Só para quebrar um pouco do medo, né? Porque a palavra assim também traz medo. Na vigília, às vezes a gente está perto de uma pessoa, né? Aí a pessoa está dormindo. A pessoa está dormindo mesmo. Aí daqui a pouco o irmão Wallace está ali, também já foi na vigília, sabe o que eu estou falando. A pessoa está ali dormindo. Aí daqui a pouco o irmão da cadeira da frente fala assim: corre! O irmão que está do lado volta a cair da cadeira. Não sabe nem o que está acontecendo, irmão. Mas Jesus, ele deixou exemplo para nós cuidarmos da nossa vida espiritual. Finalizo aqui. Para nós cuidarmos da nossa vida espiritual, porque o diabo, ele não dorme enquanto ele não acabar com a sua família. Diga: está amarrado em nome de Jesus. Enquanto ele não acabar com a sua família, irmão, ele não para, e ele não vai parar mesmo. Não conseguir, ele vai. A Bíblia diz que ele vai, mas ele fala que vai voltar. Então valorize a sua vida espiritual. Não deixa o Senhor começar a tirar o que você tem para você voltar para a casa dele, não. Prestar aquilo que você prestava, o serviço que você prestava para ele. Não permita. Fala com Deus nessa noite: Senhor, eu vou prestar o serviço que eu prestava ao Senhor, e as bênçãos do Senhor me seguirão. Amém? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.